Oi, galera, aqui é a Marina Fernandes Eu sou a Fran Carniel. e sejam bem-vindos ao podcast Me Ajuda na Facu. Hoje a gente está aqui para falar com um amigo queridíssimo nosso, que ele é um terapeuta ocupacional. Vocês já ouviram falar disso, gente? Em pleno século XXI, aquelas, né? Mas é uma profissão super importante, a gente vai falar bastante sobre isso. E que é muito importante a gente compreender muito mais agora que a gente está num momento que a gente está aprendendo a valorizar um pouco mais os nossos queridos profissionais da área da saúde. E para falar exatamente do nosso tema, a gente está com um profissional recém-formado, acabou de formar no meio da pandemia, nosso queridíssimo, em plena pandemia, já chegou assim no tranco. Vamos lá, mas apresenta ele. Vou apresentar então aqui para vocês o Luiz Felipe. Ele é recém-graduado em terapia ocupacional pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Luiz, se apresenta pra gente, por favor. Oiê, amigos, amigas, amigues, todo mundo. Gente, prazer, meu nome é Luiz Felipe, como elas falaram, eu acabei de me formar agora no meio do ano pela FMRP, aqui de Ribeirão Preto, a USP. E assim, vim falar pra vocês o que é TO, né? Gente, TO é uma coisa muito complexa, é até muito... Eu acho que é muito complicado falar sobre o TO porque é tão amplo que quando a gente vai explicar, a gente fica até meio perdido sobre quando começa, por onde a gente começa a falar, depois, sabe, é muito difícil. Mas então, vamos começar a falar sobre. O que é terapia? Antes, vamos falar Tá, assim, vamos lá. pra gente seguir uma sequência lógica. Vamos falar como você caiu na TO. Como você caiu na TO? Tá, quando eu caí na TO? Bom, então, para eu falar de como eu caí na TO, eu vou falar um pouquinho da minha história de antes, né? Eu sou de uma cidade pequena, eu sou de Limeira, e a minha cidade, ela sempre teve um foco muito voltado para a indústria. Então, todos os meninos, né, majoritariamente, quando estavam, tipo, no ensino médio, eles faziam algum curso técnico que era voltado para a área da indústria. E aí, eu, obviamente, que segui, né, segui, tipo, esse caminho. Só que aí, tipo, no meio de tudo isso, né, tipo, eu fiz o meu ensino médio, fiz um curso técnico e tudo mais. E aí, no meio de um curso técnico após o meu ensino médio, eu tive contato com uma menina que fazia TO, e ela começou a me explicar sobre o que era TO. E aí, nesse mesmo momento, eu trabalhava, né, na área técnica, lá. E eu não gostava muito do que eu fazia, ela começou a me explicar sobre TO e eu fiquei, putz, que legal, né? E aí, antes disso, eu sempre fiz muitos trabalhos voluntários, né? Sempre gostei muito de fazer trabalho com asilo, trabalhando com pessoas em situação de rua. Eu sempre gostei dessa área mais social, né? Tipo, de fazer coisas assim. Só que o que eu fazia, tipo, profissionalmente não tinha nada a ver com essa área que eu gostava, né? Com esse campo, tipo, O que era o que você fazia profissionalmente? Eu trabalhar, ó, então tá. Eu fiz, assim que eu saí do ensino médio, eu fiz um curso no Senai, nada a ver com TO. Eu fiz um curso de elétrica e eu também fiz um curso de qualidade e Gente, produtividade. uma novidade Que pra rolê! mim. Até a gente não Agora, se eu tiver sabia. problemas com eletricidade, eu já sei quem... Menina, eu preciso que alguém troque a resistência do meu chuveiro. Amiga, não sei, já perdi. Já esqueci faz Já- tanto tempo. Malemão, você trocou uma lâmpada. Lâmpada eu já sei, já que esses dias eu troquei lá do Mas, apartamento e olha, eu vou te contar, viu? Foi um sobre isso daí. Mas foi um rolê até chegar então lá mas até ó. mas então, eu fiz esse curso de elétrica e depois que eu saí desse curso de elétrica, eu fiz um curso de qualidade, que um curso de qualidade basicamente trabalha com normas, né? Tipo ISO 9000, ISO 9001. E aí eu fazia um estágio nessa área. E aí quando eu fazia estágio foi onde eu descobri o que era TO, né? Porque uma amiga minha, tipo, que eu acabei conhecendo, tipo, ela fazia TO na UFSCar. E ela falou assim, é um curso que a gente trabalha com pessoas, a gente ajuda, reabilita, lá. Tipo, explicou de uma maneira bem grossa. E aí eu comecei a pesquisar. E aí, como eu tava infeliz no meu trabalho, eu falei assim, poxa, que da hora, né? Tipo, é um curso que eu posso ajudar pessoas, que é uma coisa que eu já tinha como prazer, né? Tipo, eu já gostava de fazer isso por trabalhos voluntários que eu tinha, que eu fazia. E aí eu fiquei, por que não fazer, né? E aí foi onde eu descobri a TO, foi onde eu caí na TO. Aí depois eu comecei a pesquisar, eu vi que era um curso que a gente podia ajudar pessoas em vários âmbitos, reabilitava, sabe, reinserir as pessoas na sociedade, fazer, tipo, muitas coisas bacanas, né, tipo, e essa era a minha cabeça antes de entrar na faculdade. E aí adentrei nesse mundo, prestei vestibular e fui E fazer o qual foi o vestibular. processo? Porque você estava no mercado de trabalho, né? Então, Sim, imagino eu que você já estava com uma vida recém
estabelecida, né? Em muitas aspas aí, porque a gente sabe que o começo Sim. de trabalho é embaçado, né? Mas já havia saído da escola, né? Já era uma Isso, já pessoa que tava recebia lá. um salário, né? Como que foi o processo de vestibular? Tipo assim, Sendo um bom, trabalhador. sendo trabalhador. Bom, eu vou fazer TO, conheci o curso, né? Uma amiga minha me falou sobre, gostei. Como foi fazer o vestibular? Uma das universidades mais concorridas do Brasil, né? Que é a USP. Nossa, pra mim foi assim. Eu tenho uma irmã mais velha que ela prestava vestibular, né? E aí o foco dela era fazer o USP. Então, pra mim, eu tinha, tipo, a visão dela, eu tinha, tipo, o modelo dela de, tipo, olha, a USP é um vestibular muito difícil, é muito concorrido, você precisa estudar muito. E aí eu fiquei, ai, não vou nem prestar USP, né? Por que eu vou fazer isso? Porém, quando eu trabalhava, eu comecei a, falei assim, ai, preciso prestar um vestibular. Então, o que eu vou fazer? Já que eu trabalho, eu vou pagar um cursinho pra mim, e aí eu vou prestar o vestibular que eu quero, porque os meus pais não tinham condição de pagar. Então, como eu trabalhava, eu separava basicamente todo o meu salário para pagar o cursinho. E aí eu consegui fazer, né, um cursinho para vestibular para estudar sobre isso. Sobre Foi o fazer o vestibular. vestibular, né? É isso. E aí eu comecei a fazer. Só que assim, até eu chegar no cursinho foi meio difícil, porque como eu tinha uma vida meio que encaminhada entre várias aspas, né? Quando eu cheguei pros meus pais, eu falei assim, olha, eu vou prestar vestibular pra TO. E aí meus pais falaram, tipo, mas o que é TO? Eu não sabia o que era TO direito, né? E aí, como que eu ia explicar pra uma pessoa? Mas tem uma Como que eu ia... questão muito importante, lógico, todas as profissões são, não é tão conhecida, né? A terapia Ela ainda ocupacional. Sim, está em processo de Sim, valorização, de sim. ganhar mais espaço nos nossa. locais, né? Então, imagina a dificuldade que você teve, né? Não, e assim, né? Querendo ou não, tipo, é uma profissão nova aqui no Brasil, né? A TO, ela tem muito tempo já, né? Tipo, no mundo todo, mas aqui no Brasil ela é mais recente. E aí, eu que era só uma pessoa que sabia o que era TO a partir do que a minha amiga tinha falado e a partir do que eu tinha pesquisado, então eu sabia muito pouco, né? O que a gente vê na internet sobre o que é TO é muito pouco perto do que a TO é de fato, né? Perto do que da grandiosidade que é a TO. E aí eu tinha esse quase nada de informação e falei assim para meus pais, olha, vou prestar vestibular para CTO. Sendo que eu já tinha uma vida meio encaminhada, entre aspas, né, como eu disse, para fazer as coisas que eu tava lá trabalhando. E aí foi um processo assim, foi difícil, mas difícil pelo motivo de explicar o que era. Depois que eu consegui explicar, mais ou menos, tipo, foi ok, porque era tipo, é um curso que você quer fazer? Ah, é. Então, beleza. Então, segue a vida e bora lá. E aí, tá, fui lá, expliquei pra eles o que era e aí comecei a fazer. Só que, assim, foi um baque pra eles, mas também foi um baque pra mim, porque eu saí, tipo, de um ensino técnico e voltei, né, pro cursinho pré-vestibular, que eu tava revendo matérias do ensino médio, do ensino fundamental, que eu já tinha meio que esquecido, assim, né, fazia 2 anos, né, que eu já tinha saído do ensino fundamental e do médio, e aí eu tava lá estudando tudo de novo, e assim, eu nunca fui um aluno muito aplicado na escola. Então, pra mim, foi, sabe, uma retomada, assim, tipo, em vários aspectos, né? Tipo, tanto de aprendizado das matérias que eu tinha ficado um pouco mais distante, mas, tipo, de criar uma rotina de estudo, porque isso é uma coisa muito importante quando você está no cursinho, né? E quando você tem o privilégio de estar no cursinho também, né? Porque às vezes tem muitas pessoas que não conseguem estudar num cursinho, fazer um cursinho pré-vestibular. Às vezes as pessoas ficam só com o ensino de uma escola pública, e aí você precisa criar também essa rotina de estudo, que é diferente, né? E, e aí pra mim Mais foi, difícil, assim, né? foi porque eu precisei me readequar a Uhum. uma coisa que eu não estava mais acostumado a fazer, né? Porque tipo, era muito distante do que eu estava acostumado a fazer, né? E o vestibular é muito técnico, né? Ele é muito assim, técnico no sentido de que assim, você tem que, né, você tem que estudar aquilo e aquilo lá, né? E aí, como você prestou a FUVEST, né, que é o vestibular da USP, Uhum. quando você estava nesse processo, então você entrou no cursinho,
eu quero fazer TO, me identifiquei com o curso, aí daqui a pouco você vai falar um pouco mais sobre a atuação profissional, porque você já atua, né, como profissional. Mas quando você fez todo esse processo, prestou FUVEST, como que você prestou FUVEST? E aí, como que foi? Então, para mim, assim, o processo de escolher o vestibular foi assim. Eu precisava saber quais universidades tinham o curso de TO, né? Porque não são todas as faculdades que oferecem. E aí, quando eu fui pesquisar, eu vi que tinham federais, e assim, né? Eu reduzia as minhas escolhas ao estado de São Paulo, né? Então, eu vi que tinham duas federais de São Paulo que ofereciam curso de TO e duas estaduais, né? Das três estaduais grandes de São Paulo, só duas oferecem um curso de TO, que é a Unesp e a FUVEST. Eu prestei a FUVEST por prestar só, porque eu não achava que eu ia passar, porque para mim era um vestibular assim muito, muito, muito difícil, porque como eu já falei, tipo, a minha irmã ela já prestou lá e para ela foi muito difícil e eu tinha essa visão, né, do que era a O que a FUVEST. sua irmã prestava? Desculpa, fiquei Eu curiosa. também fiquei Eu curiosa. falei já várias vezes dela. A minha irmã prestava ciência dos alimentos e também engenharia dos alimentos. Então, tipo, é um curso que é mais concorrido. Uhum. E só que assim, né, pra mim, hoje eu penso que foi uma visão meio deturpada do que é o vestibular, né? Porque varia muito de curso para curso, né? Então, o curso dela era mais concorrido do que o meu. Então, só que assim, né, na época eu não tinha essa maturidade que eu tenho hoje. Então, né, a gente acaba lidando um pouco com as experiências do outro. Mas então, e aí quando eu escolhi o vestibular, eu falei assim, eu preciso saber quais são as universidades daqui de São Paulo que oferecem um curso. Aí eu vi, tinha a Unesp, tinha a USP, tinha a Federal de São São Paulo, a Paulo, Unifesp e tinha a UFSCar. Essas são as públicas que oferecem. E eu vi que tinha outras particulares, tipo PUC Campinas, tem uma de Bauru, tem e algumas outras. das proximidades de Limeira, né? Isso, as Isso. oportunidades da minha cidade. E aí fui lá, né? E aí fui meio descrente, na verdade, do vestibular. Porque assim, né? Como eu tinha feito cursos técnicos antes, esse foi o primeiro ano que eu prestei vestibular. Eu nunca tinha prestado Era o seu vestibular antes. Era primeiro meu ano de primeiro. vestibular, então. Sim, eu já tinha feito Enem só há alguns anos, né? Porque meio que condição do ensino médio, lá você fazer o Enem. E Luiz, eu, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o fato de você ter ido fazer o vestibular descrente, tipo assim, eu vou Ah, fazer e não vou passar, você acha que isso te do ajudou? seu emocional? olha, eu sou uma pessoa muito ansiosa, extremamente ansiosa. Então eu acho que talvez isso possa ter me ajudado mesmo. Porque, como eu sou uma pessoa muito ansiosa, se eu tivesse criado várias expectativas, eu com certeza ia ficar extremamente nervoso e, consequentemente, eu ia ter um desempenho muito menor do que eu tive. E assim, talvez o ensino que eu tive no meu cursinho e no que eu estudava, com certeza isso me ajudou, né? Mas, tipo, independente disso, o meu nervosismo, tipo, ia me prejudicar muito, sabe? Então eu acho que eu ia ter um desempenho muito menor do que eu tive. E assim, modéstia à parte, eu acho que eu tive um desempenho bom. Você passou? É isso que Eu importa. passei, então tá tudo bem. Exatamente. Ainda mais pro primeiro vestibular, pra mim, eu acho que eu tive um desempenho Foi muito bom. ótimo. É. Deixa eu te perguntar uma coisa, mas agora vamos falar sobre atuação profissional. Bora A lá. gente já entendeu esse processo seu do vestibular, né, Marina? Oi? Não, vamos pra pontuação. Eu tava pensando talvez a gente comentar um pouco também do processo da faculdade. Sim, sim, vamos. É verdade, você então, ixi, gente, eu tô aqui já. Ela tá animada. Então vamos falar um pouquinho da faculdade. Então você entrou na faculdade, USP, veio de outra cidade, vim parar nessa cidade por forçar essas circunstâncias, como Sim. diria a Ana Carolina. Como que foi esse processo? Saí de Limeira, saí do trabalho, vim pra uma faculdade integral. Quais foram as dificuldades do curso, de forma geral? Olha, é, teve. Assim, na verdade, eu vim para Ribeirão Preto por acaso. Porque assim, eu. O curso de TO na USP, ele é oferecido tanto em Ribeirão Preto quanto em São Paulo. E aí, eu olhei lá, tipo, na relação candidato-vaga, qual que era o mais fácil. E aí, o mais fácil era Ribeirão Preto. Aí eu falei assim, vou pra lá, né? Só que aí, a, dos dois campos, né, o que oferece um maior número de vaga é São Paulo. Aí eu falei assim, nossa, e aí, será que eu vou pro maior número de vagas ou será que eu vou pro menor relação candidato-vaga? Aí eu falei assim, eu vou pro menor candidato-vaga. E aí vim pra cá. Então foi muito por acaso, assim, foi muito paraquedas, foi tipo, foi quase o Unidos Unité vir pra Ribeirão.
E aí tá, vim pra cá. E aí, assim, eu tinha uma vida muito estável na minha cidade. Eu morava com meus pais, então, pô, eu não tinha nenhuma preocupação além de preciso estudar. Porque como eu tinha uma renda para pagar o meu cursinho, eu não tinha nenhuma outra preocupação além de estudar, né? Porque eu tive esse privilégio de conseguir fazer tudo isso. Então, pra mim era muito ok. Mas assim, quando eu saí da minha cidade, foi. Confesso que foi difícil na primeira semana. Porém, depois foi ficando muito fácil e foi ficando assim. Foi natural o processo, porque assim, eu vim pra Ribeirão e aí eu fui morar numa república. Legal você falar disso. Vamos falar um Sim, pouquinho sobre isso? sobre a vida universitária. Essa vida universitária louca. Eu acho que isso é um aspecto muito importante que favorece muito a adaptação, né, tipo, dos calouros. E eu fui morar numa república, e aí a república me ajudou, assim, muito a me sentir acolhido, a me sentir seguro, a me sentir, sabe, pertencente ao universo, né, que a gente é inserido aqui, né, na faculdade, porque como calor a gente chega muito perdido, né, tipo, em vários aspectos. A gente, tipo, presta um vestibular para um curso, mas a gente sabe o senso comum do curso, então, tipo, a gente não tem uma visão, né, correta do que vai ser o curso, a gente não sabe com quem a gente vai lidar, a gente não sabe como que é a cidade, a gente tem N questões, né? Então, a República ajudou, pra mim, né, no caso, ajudou muito, né? Porque eu tinha pessoas que já moravam aqui e elas me ajudavam, né? E sabe, isso pra mim foi muito benéfico participar, sabe, desse meio. E, Primeiro dia de aula, Luiz. Conhecendo o que é TO. Fala pra... Ó, quero fazer TO. O que é TO, Luiz? Explica aí pra gente. ai meu Deus, tá. Pra mim foi confuso. E assim, eu falo para as pessoas que é confuso saber o que é TO porque TO é muito amplo. Mas tá, então vamos lá. A gente está falando de terapia ocupacional, né? E o que é ocupacional, o que é ocupação? Ocupação é tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz, assim, de um modo muito geral mesmo. Tudo que a gente faz, tipo, das atividades de autocuidado, de lazer, de participação social, de trabalho, tudo isso é ocupação. Então, o terapeuta ocupacional, ele vai trabalhar com todas as ocupações. Então, como que ele atua, né? Qualquer coisa que faça você ter um prejuízo nas suas ocupações, o TO pode atuar. E isso em qualquer aspecto, no aspecto físico, no aspecto social, no aspecto da saúde mental, no aspecto, sabe, educacional. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo mais prático, que eu acho que é mais fácil a gente entender. Uma pessoa, vamos pensar numa dona de casa. Uma dona de casa teve um AVC. Quando ela tem um AVC, ela tem sequelas. E aí, por exemplo, a dona de casa ela teve uma sequela que foi ela ter uma hemiparesia de membro superior. O que que é isso? A hemiparesia é tipo uma perda média, sabe? É uma perda, tipo, leve, entre aspas, do membro superior. Então, tipo, ela não consegue movimentar o braço dela da maneira que ela conseguia antes. Só que aí ela é uma dona de casa, então ela precisa lavar a louça, ela precisa varrer a casa, ela precisa cuidar da casa dela, ela precisa fazer todo, sabe, essa administração da casa. Então, o TO ele vai ajudar como? Adaptando as atividades dela, adequando a atividade dela de acordo é, com o que ela acha que é prioridade para ela. Então, a gente vai utilizar de recursos terapêuticos, a gente vai utilizar de tecnologias assistivas, que são o quê? Ferramentas que a gente usa para facilitar a atividade dela, deixa eu ver como eu posso dar um exemplo. Às vezes ela não consegue elevar o braço para pegar uma caixa que está, sabe, uma altura do armário, por exemplo. Então a gente vai ajudar com um pegador, alguma coisa assim do tipo. Esse é um exemplo bem básico de uma atuação na área neurológica ou física. Mas aí dando um exemplo tipo, de uma atuação na área social. A gente está pensando de uma criança que ela mora numa favela e que ela está num contexto muito violento, está num contexto que não favorece o desenvolvimento dela.
Então, o TO, nesse contexto, ele vai ajudar como? Ele vai ajudar essa criança a criar habilidades, a aprender habilidades, a aprimorar as habilidades que ela tem para o desenvolvimento natural dela, sabe? Ele vai ajudar a criança a. Calma, deixa eu ver como que eu posso falar. Ela vai ajudar a criança a. Ele vai ajudar a criança a minimizar todos os impactos que esse contexto que ela vive acarretam, sabe? Então, tipo, a criança, ela pode sofrer por conta desse contexto que ela vive, sabe? Ela pode sofrer, tipo, ela pode deixar de aprender nesse contexto que ela vive. Então, o TO, ele vai ajudar ela a fazer o quê? Poxa, se ela tem uma defasagem em X aspecto, então a gente vai lá ajudar essa criança a, a ter um desenvolvimento mais próximo do típico, entre aspas, é, sabe, ah, como que eu posso falar? Considerando o contexto que ela vive, né? E deixa eu pensar. Então, esse ponto aí, de repente, só tentando, eu entendi, claro, mas isso também varia de muito de educadores, né, de psicólogos. Quando você fala isso, me lembra muito Vygotsky, né, na área da educação, que entende a interferência do meio, né, da socialização da criança, Sim. com como ela funciona no cognitivo, né? Acho que o TO, é claro, isso não é só o TO que faz, o pedagogo, né, o professor, o educador de forma geral também trabalha isso, mas o TO tem essa atuação também, né? E eu queria que você falasse, Luiz, como que é, você hoje, você formou, né, há pouco tempo, mas você está trabalhando numa área que é específica, que é, você pode falar um pouco sobre isso? Tá, então vamos lá. Sim, só retomando um pouco o que você falou, faz muito sentido. E é muito próximo do que a TO faz, né? Tipo, o contexto, ele sempre vai influenciar diretamente do que a pessoa vai fazer pra vida, assim, sabe? Tipo, existem várias questões orgânicas, tipo, de contexto, né, que influenciam em como o ser humano vai, né, vai funcionar, desempenhar exatamente, papéis. desempenhar todas as suas ocupações, todos os seus papéis e tudo mais. Mas falando um pouco sobre a minha atuação hoje em dia, eu acabei de me formar, né? Formei no meio do ano agora. Isso mesmo, formei no meio do corona. Pegou uma responsa já, né? Sim, gente, eu venci o corona e me formei. É possível. Mais ou menos, né? Você não saiu ainda, Luiz. Nem foi você que inventou, então sabe? Não fui eu. Não, mas eu tive muita sorte, sim, meus professores me ajudaram bastante. Foi, enfim, mas deu muito certo. Tá. E já tá empregado. Já estou empregado, gente. O mercado de trabalho existe, o mercado de Isso trabalho é importante tá usar como aí. exemplo. Exatamente. Ele é muito bom, inclusive. A gente, quando tá na graduação, a gente acha que a gente não vai ter emprego, né? Não, é real. Real. Eu tinha muito esse medo de que, eu vou me formar, não vou ter emprego. Poxa, vou ser um TO, sabe, sem emprego, Quando a gente se conheceu, que não foi muito tempo, você trabalhava com uma outra coisa Menina, e você falou isso pra gente. é real. Nossa, eu vou me formar, lembra? Eu lembro disso. Nossa, É real. Eu nem sei. Eu já trabalhei, assim, eu sempre trabalhei bastante, né? Só que durante a graduação eu fiz alguns bicos e um deles foi em shopping. Porque Exatamente. assim, né, gente? A gente precisa de Dá seus dinheiro, pulos. né? E aí, assim, Quem não? os pais não bancam Call tudo. center. Exatamente, os pais não bancam tudo, então a gente precisa dar aquele famoso pulo, né? A gente precisa fazer o corre. E aí, sim, amiga, eu trabalhava no shopping, trabalhei já algumas vezes no shopping e, assim, gostava super, achava muito legal, acho muito divertido. Porém, né, a gente faz isso porque a gente precisa. E aí, né, a gente se conheceu, eu tava terminando o meu último semestre, e aí no último semestre eu fiquei, pô, foi, tipo, meu último semestre foi no primeiro semestre de 2020, então começou, estava tudo ótimo, e aí de repente no meio do semestre aconteceu a pandemia, eu fiquei, putz, me ferrei, né? Vou formar só em 2021, acabou minha vida, né? Vou ter que depender dos meus pais até ano que vem. Mas não foi isso que aconteceu. Eu consegui me formar e consegui um emprego. E aí foi muito legal, gente, porque assim,
assim que antes, né, sei lá, mais ou menos um mês antes de eu me formar, eu falei assim, vou mandar vários currículos. E comecei a mandar currículos para muitos, muitos, muitos lugares, mesmo sem a pretensão de formar. Assim, eu tava achando que eu ia formar em um mês. Deu certo, mas assim, eu tava achando que eu ia formar em um mês, e eu comecei a mandar vários currículos, e mandei. E aí, coincidentemente, no dia que eu colei o grau, eu tive uma entrevista para um emprego à tarde. Eu colei o grau de manhã e à tarde fazer uma entrevista. E aí eu fui fazer a entrevista, e aí deu certo, eu consegui um emprego. E aí, o que era esse emprego? Era um emprego, uma área que eu não era muito adepto, não gostava muito da área, mas assim, né? Tamo lá. Era Lembrando que a formação é sempre generalista, na área da exatamente, saúde, né? A gente exatamente. tá apto aí pra Eu trabalhar em tudo, mas tem os nossos que gostos, exatamente. preferências. Que bom que você lembrou disso, Marina. Aqui o curso da TO na USP de Ribeirão, ele é bem generalista, né? Então, a gente aprende de tudo, desde trabalhar com infância, adolescência, adulto, idoso, e em todas as áreas da TO. Mas assim, é óbvio que durante a sua graduação você vai moldando, né, quais são as suas preferências. Mas tá, fui lá, consegui minha entrevista, não era uma área que eu queria tanto, mas eu falei assim, poxa, é meu primeiro emprego, por que não? E aí fui. E aí eu fui trabalhar na área da infância, com neuro barra psiquiatria, né? Que era com crianças autistas e lá, lá, lá. E aí fui. Aí comecei a trabalhar lá, e aí, tipo, eram crianças, assim, super fofas, maravilhosas. Era uma clínica, tipo, ok. É, gostava de lá, mas eu ficava, tipo, ah, será que é isso que eu gosto? Será que é isso que eu não gosto? E aí, depois disso, como eu tinha mandado muitos currículos antes, apareceu uma outra oportunidade de eu mudar de cidade, de eu ir para uma outra clínica para trabalhar com esse mesmo público. Aí eu fiquei, putz, será que eu vou. Era um salário muito convidativo, né? Porque assim, aparece salários muito convidativos. E assim, fiquei tentado, mas aí outras questões acabei não indo. Aí no final das contas, acabei indo para um terceiro lugar, que é o lugar que eu estou trabalhando Ou hoje em seja, tem dia. mercado de Menina, trabalho. tem muito mercado. É só a gente procurar. E assim, né? No começo a gente não. É, assim, não é triste o que eu vou falar, mas assim, no começo você acaba não escolhendo tanto, né? Porque você precisa. Eu acho que a gente. Quando a gente tá no começo da carreira profissional, a gente precisa. A gente Experiência. precisa de experiência, a gente precisa, tipo, sabe? Pegar o que tem no momento e aprender com isso, sabe? E pra mim foi muito bacana e é um lugar que eu gosto muito de trabalhar hoje em dia. Tá, então vou explicar o que que é esse lugar. É uma clínica multidisciplinar que a gente trabalha com ABA. Para quem não conhece, ABA é análise do comportamento. E é uma clínica que atende. A maioria dos pacientes lá são autistas, mas também tem outros pacientes, tem alguns com síndrome de Down e afins. E a TO, no contexto, né, de aba, ela, né, eu tinha muito essa questão, né, porque as pessoas acabam tendo um pouquinho de preconceito sobre o que que é o aba. Mas eu, como TO, eu acabo, eu também, eu confesso que eu também tinha esse preconceito antes, né, mas aí no final das contas eu vi que o aba, ele consegue dar resultados muito rápidos e muito, assim, positivos e proveitosos, assim, sabe? A criança, ela chega e ela consegue aprender muito em, assim, um tempo considerável. A criança, ela consegue evoluir muito bem, né? E é onde eu estou trabalhando hoje em dia e é onde eu vejo que tem muito campo também, sabe? Eu acho que a gente consegue atuar em muitos campos que às vezes são deixados de lado, sabe? E que a gente tem que aprender a CTO em qualquer lugar que a gente esteja trabalhando. Às vezes a pessoa pode achar um aba muito mecânico. E assim, se você for muito cético, vai ser mecânico mesmo. Só que você tem que aprender, assim como você aprendeu sua faculdade inteira de TO, que você tem que adaptar, você tem que reinventar. Então, tipo, a gente também pode fazer isso em qualquer abordagem que a gente esteja trabalhando. Isso que é o legal, né? Assim, como a Marina disse, né? Eu como não sou da área da saúde, eu acabo não me entendendo muito.
entendo mais da área da pedagogia, porque eu acho que envolve muito, né, Luiz, a questão da educação, Sim. principalmente no ponto que você trabalha, né, com as crianças autistas, com síndrome de Down ou outras situações. E é interessante, né, que mistura bem, assim, é legal, e você pode ir adaptando, acho que é isso que você falou, é adaptar, né, usar, claro, um referencial, né, De prática, teórico, de sim. prática e tudo mais, mas a partir daquela realidade, como você havia Uhum. dito. Isso é muito legal. Luiz, eu queria, só pra gente finalizar aqui, pra fechar com chave de ouro, Luiz, que você arrasa, hein? Porque, olha, eu vou contar pra você, gente. Eu tenho uma amiga da minha irmã, que é TO, né, que é terapeuta ocupacional, e acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar da profissão. Isso, tipo, em 2015, gente. Eu já tava na faculdade, formando em história. Então, tipo assim, eu já tinha uma bagagem, digamos assim. E eu ouvi falar sobre a área, gostei, achei muito legal, acho muito interessante, acho que é uma área extremamente necessária para o momento que nós passamos, né? De tantas questões que são deixadas de lado, né? As crianças, né? Acho que a área que o Luiz trabalha, às vezes elas são muito deixadas de lado, são Negligenciadas. é isso, negligenciadas, às vezes, dá um remédio que melhora, só que e as coisas não são por aí, né? É legal ver falar de uma profissão que trabalha com a reabilitação, que entende que todo cuidado é um processo longitudinal, né? E às vezes passa assim, né? A gente acha que criança, às vezes a criança é muito quietinha, tá bom. Ou então, tipo, às vezes a criança é muito agitada, é fase. Só que não, né? A gente vê que na infância, principalmente, né? O momento que as crianças, que a gente como ser humano, a gente mais aprende, né? Então, tipo, a criança, ela precisa passar por todos os marcos lá do desenvolvimento, e aí, quando a gente vê que uma criança não tá, né, conseguindo, a gente consegue, a gente consegue Atuar. ajudar, a gente consegue ver, a gente consegue analisar, tipo, a criança, ela tá faltando ela tá, tipo, com deficiência em sabe, em tal aspecto. Então, a gente consegue, tipo, ajudar desde o início, né, tipo, trabalhando na infância, e é uma coisa que as pessoas, tipo, às vezes não dão muita importância, né? Porque parece que, tipo, criança é fase, criança, tipo, vai passar, criança, tipo, tá tudo bem. Ou se não, atribui essas responsabilidades a outros profissionais. Vou Exatamente. levar no pediatra. Vou levar no professor vai me falar. O psicólogo. Gente, existem profissionais para tudo, assim. Sim, E cuidado é isso, trabalhar com qualquer fase da vida é algo multiprofissional. Isso, A gente precisa de toda uma cadeia de uhum. profissionais para Pra poder auxiliar ajudar. E é, Luiz, não, desculpa, você não, fala. só voltando no que você falou, tipo, principalmente para as crianças, né? Os primeiros lugares que as pessoas veem que a criança tem algo diferente, né? Tipo, é na escola, tipo na creche, alguma coisa. E aí, por exemplo, o professor vê, a cuidadora vê, e aí, sabe, é o primeiro lugar que as pessoas veem que a criança tem alguma outra questão que precisa ser, sabe, vista com um pouquinho Trabalhar, mais de né? cuidado, sabe? E é um cuidado que a gente tem agora, mas que vai, sabe, ter uma repercussão muito maior, né? E como a Mariana estava falando, né, tipo, a gente consegue cuidar, né, de todas as fases da vida, todos os ciclos da vida, né? E Em às vezes, aspectos diferentes. exatamente. E a infância, às vezes, eu acho que ela é o caminho para você conseguir deixar, para você conseguir propiciar para a criança um desempenho ocupacional, ter um desenvolvimento mais próximo do desenvolvimento típico, né? E assim, né? Desenvolvimento E aí, típico, muitas aspas aí, né? É entre como aspas, dizem, né? né? Uma infância bem cuidada é um adulto melhor, Exatamente, né? exatamente, é tipo Luiz, isso. vamos falar o seguinte, agora pra gente finalizar. Bora. Dica pra quem quer fazer terapia ocupacional. Qual é a dica de ouro, assim? De todos os âmbitos. Você pode falar Da vida. do que você achar mais importante. Se você quer falar do vestibular, se você quer falar. Qual Da ponto você faculdade quer ou como falar? profissional. Olha, tá, eu vou falar um pouquinho de cada um. Sobre o vestibular. TO é um curso que é um pouco menos concorrido. Mas assim, não é só porque é pouco menos concorrido que você não precisa estudar. Estude, como qualquer outro vestibular, que você vai se dar bem, assim.
Eu acho que hoje em dia a gente tem um número de faculdades, assim, relativamente bom que oferecem o curso de TO. Então, assim, tem que pesquisar, ver qual que é a melhor faculdade, qual que é a faculdade mais próxima de você, qual que é a faculdade que você consegue, né, fazer o vestibular e tudo mais, e Boa. vai com tudo, Isso, sim. deixa eu só falar um momento. A gente fala muito de São Paulo, né, Maria? A gente fala muito do estado de São Paulo, verdade. porque a gente é daqui, pessoal. É Eu sei, importante contextualizar isso, mas eu sei que né? tem muita gente que ouve a gente no país inteiro, Sim. e aí, assim, aqui não dá pra Não, gente não tem simplesmente como a gente falar. filtrar, Mas mas tem pelo país, eu posso né? falar de TO um pouquinho no Brasil, porque eu conheço algumas faculdades. Uhum. Então, ó, eu sei que tem muitas faculdades boas de TO em Minas, eu sei que tem ótimas faculdades no Nordeste também, especificamente em Pernambuco, eu conheço algumas, Ceará, Rio Grande do Norte também, conheço outras algumas outras, tipo, de alguns estados aqui do Sudeste, né, tipo Rio de Janeiro, também tem ótimas faculdades. Então, assim, gente, tem muitas faculdades boas de TO no Brasil todo, e que, assim, eu falo que eu conheço porque, como o TO é um curso pequeno, entre aspas, quando tem eventos, né, eventos acadêmicos, a gente acaba vendo pessoas, assim, tipo, de vários estados. Do Sul também tem ótimas faculdades no Sul, no Rio Grande do Sul, no Paraná. Então, assim, é só você dar uma pesquisada que tem. E a maioria delas estão em faculdades federais. Então, Sisu Vale, então, tipo, que, né, o Sisu pelo Enem, então, tipo, é uma coisa bastante acessível. Tá, e retomando um pouco, né, as dicas que você falou. Falei um pouco do vestibular, e agora eu vou falar sobre TO mesmo, assim. Eu acho que para você ser TO, você precisa aprender muito sobre desconstrução e sobre. Eu acho que basicamente sobre desconstrução, assim, sabe? Porque a gente lida com pessoas, e a gente lida com pessoas em aspectos, assim, às vezes muito delicados. Então, é imprescindível que você aprenda, sabe? É óbvio que, assim, quando eu cheguei na faculdade, eu não era uma pessoa totalmente E assim, né? A gente fala de processo de desconstrução, mas é uma coisa assim que a gente sempre vai se desconstruir. Mas é importante que a gente principalmente como TO, né? A gente precisa ter isso assim muito presente porque a gente lida com pessoas, assim, às vezes em situações muito delicadas, muito específicas, e que, sabe, só a gente vai ter contato. Às vezes a pessoa ela tem muito receio de falar para outros profissionais de questões específicas, mas às vezes para o TO e para outros profissionais que lidam de uma maneira mais direta, não que os outros não lidem, né, Mais mas longitudinal, né, também. exatamente. Tá ali no Às contato vezes, diário. às vezes as pessoas falam, tipo, coisas assim que a gente, tipo, precisa estar muito preparado para isso. Então, eu acho que o profissional de TO, ele precisa ser uma pessoa muito bem desconstruída, ele precisa ser uma pessoa muito empática, uma pessoa muito criativa, né? Porque, assim, a gente tem contato com N coisas, a gente vai ter que criar, às vezes, muitas coisas, a gente vai ter que criar, às vezes, recursos para a gente conseguir atender um paciente, às vezes a gente vai ter que ah, criar estratégias para conseguir chegar, sabe, para conseguir criar um vínculo. O profissional de TO ele tem que ser muito criativo também. O que mais que eu posso falar? Gente, assim, tem que ser humano. E assim, quando eu falo que tem que ser humano, é, é assim, da maneira mais pura, sabe? Você tem que saber que você está lidando com uma pessoa e você também é uma pessoa, a gente tá, sabe? Não é um número, não é um paciente só, é uma pessoa que tem uma história, que tem uma família, que tem uma, sabe, uma vida toda. Então a gente tem que ser muito humano para CTO, sabe? E, mas assim, o que é mais lindo de tudo isso é que é muito gratificante. A- eu acredito que a gente que é TO, a gente consegue ter uma visão não, às vezes eu vou falar resultados, mas não é resultado, mas a gente consegue ver de uma maneira muito mais nítida e mais concreta toda essa, toda, todos esses ganhos, sabe, com os pacientes, a gente consegue ver tudo isso. E isso é muito legal, isso é muito gratificante, isso é muito bonito.
Porque a gente vê que o nosso trabalho faz sentido, que o nosso trabalho dá resultado, que o nosso trabalho é importante, assim como todos os outros profissionais da saúde, assim como o fisioterapeuta, o enfermeiro, o fonoaudiólogo, como todos os outros. Todos são importantes, cada um tem seu espaço e todos têm que ser valorizados. A gente, às vezes, a gente que é da saúde, né? Assim, né? TO pode ser da área de saúde. TO é de várias áreas, né? TO é lindíssimo. Mas a gente tem que valorizar cada uma das áreas da saúde, né? Porque todas são importantes, todos têm espaço, todos merecem, todos são importantes para cada paciente, né? Porque a gente está lidando com pessoa. A pessoa é um ser, assim, múltiplo, né? É uma pessoa. Ai, é ser humano, né? É uma coisa bonita. Dá trabalho, mas é bonito. E a maneira como você fala é muito apaixonada e com certeza vai cativar muita gente que vai se identificar e poder procurar aí na área da terapia ocupacional como uma maneira de realizar profissionalmente e pessoalmente. Bom, a gente vai finalizar aqui. Fran, passa suas redes sociais? Marina, primeiro eu vou perguntar pro Luiz, quais são, você gostaria de divulgar aqui pra gente, suas redes sociais? Posso divulgar. Ó, meu nome é meio comum, então talvez, não sei se vocês vão achar, mas o meu Facebook é Luiz Felipe Silva, Luiz com Z, Felipe normal. O meu Instagram é @Luiz com Z, Filope, Filope. E eu só tenho essas. Tão ótimas. Beleza, pessoal, então pra você seguir a gente é só acessar no Instagram, @meajudanafacu_podcast, tá? Você pode entrar no meu canal, que é Me Ajuda na Facu, ou Fran Carniel, no YouTube, digita lá. Tem muitas dicas de ADMT, curso de graça. E aqui o site, né? Se vocês podem acessar o site do curso de graça, que é metodologiaparadecientes.com.br, tá? E Marina, fala aí as suas. Eu tenho a minha pessoal, @Mari Fernandes com 2 Es no final, e a minha é voltada pra galera da enfermagem, que é @FuturaEnfobstetra, _Mari. Isso aí, pessoal. Espero Beijos. que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigada, Luiz, por ter participado aqui conosco. Ai, eu adorei, gente. Foi ótimo. Fiquei meio nervoso, mas foi ótimo. É isso, pessoal. Até